Antes de tudo, no infinito antes do tempo como conhecemos, apenas Deus existia. Ele é a essência da eternidade, sem princípio nem fim, o Criador de toda a existência. Em um ato de amor divino e criativo, Ele deu forma aos céus e à terra, manifestando sua glória em cada estrela no firmamento e cada detalhe da natureza terrestre. No ápice de sua obra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Com suas mãos divinas, Ele formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem tornou-se um ser vivente, dotado de razão e espírito. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então criou a mulher, Eva, a partir da costela de Adão, para ser sua companheira e ajudadora. No jardim do Éden, Adão e Eva viveram em perfeita harmonia com seu Criador. Cada dia era uma celebração da presença divina, um jardim de delícias onde a comunhão com Deus era tão natural quanto a brisa suave da manhã. Sob a sombra das árvores frutíferas, eles caminhavam com Deus, conversando em intimidade e compartilhando a beleza da criação. Mas esse paraíso não era apenas um local físico, era um estado de comunhão espiritual profunda, onde a presença de Deus preenchia cada momento com significado e propósito. Era um lugar onde não havia medo, dor ou separação, apenas a alegria pura de viver na presença do Criador. No entanto, a história da humanidade também é marcada pela escolha. No momento em que Adão e Eva decidiram seguir o desejo de conhecer o bem e o mal, eles abriram a porta para uma realidade de consequências. A serpente, astuta e enganadora, introduziu a dúvida onde antes reinava a confiança. Assim, o pecado entrou no mundo, quebrando a harmonia perfeita que existia entre o homem e Deus. Mesmo diante da escolha errada, o amor de Deus permaneceu inabalável. Ele prometeu um Redentor, aquele que viria para restaurar o que estava perdido e reconciliar a humanidade consigo mesma. Essa promessa ecoa através dos séculos, uma esperança brilhante que transcende as sombras da queda. Hoje, olhamos para trás através das páginas da história e encontramos não apenas um relato de criação, mas um convite para a redenção. Em meio às lutas e aos triunfos da jornada humana, somos lembrados de que fomos criados para a comunhão com Deus, para refletir sua imagem de amor e graça neste mundo. Que cada amanhecer seja um lembrete do eterno propósito que Deus tem para nós, um convite para caminhar em sua presença como Adão e Eva no jardim do Éden. Pois em cada respiração, em cada batida do coração, somos lembrados de que fomos moldados pelo toque divino e chamados para viver em harmonia com o nosso Criador, agora e para sempre. Adão e Eva, em sua liberdade de escolha, optaram por desobedecer a Deus no jardim do Éden. Esse momento não apenas marcou o início da queda da humanidade, mas também introduziu o pecado no mundo, alterando irrevogavelmente o destino de cada ser humano que viria depois deles. O que antes era um vínculo íntimo e harmonioso com o Criador agora estava manchado pela sombra do pecado e da separação espiritual. A primeira consequência direta desse pecado original foi a tragédia entre os filhos de Adão e Eva. Caim e Abel, irmãos nascidos da mesma fonte, revelaram as profundezas sombrias a que a natureza humana poderia descer quando o pecado não era contido. Em um ato de inveja e ira, Caim levantou a mão contra seu próprio irmão Abel e o matou. O sangue inocente clamava ao Criador, ecoando a ruptura e a dor que o pecado havia trazido ao mundo. No entanto, mesmo em meio ao horror desse primeiro homicídio, Deus não abandonou sua criação. Ele continuou a guiar e a trabalhar em prol da humanidade caída. Eva deu à luz outro filho, Sete, que se tornou o progenitor de uma linhagem que buscava a Deus. Este foi um sinal de esperança divina, uma promessa de que a luz ainda brilhava mesmo nas trevas do pecado. A linhagem de Sete representava aqueles que escolhiam seguir o caminho da retidão e da fé. Em contraste com a descendência de Caim, marcada pelo afastamento de Deus e pela violência, a linhagem de Sete buscava restaurar a comunhão perdida. Eles ergueram altares, ofereceram sacrifícios de gratidão e buscaram viver em obediência ao Criador. Esses atos não eram apenas rituais externos, mas expressões de um coração que ansiava pela restauração da comunhão com Deus, uma tentativa humana de reparar o que havia sido quebrado.
Assim, enquanto a história da humanidade avançava, a tensão entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, continuava a moldar o curso dos eventos. A linhagem de Sete não era imune ao sofrimento ou à tentação, mas representava um povo que buscava, apesar de suas fraquezas, honrar o Deus que os criara. Suas vidas eram um testemunho de fé perseverante, um eco da promessa divina de restauração e redenção. Em meio às tramas complexas do destino humano, vemos um reflexo de nossas próprias escolhas diárias. A história de Caim e Abel nos lembra das consequências terríveis do pecado não controlado, enquanto a linhagem de Sete nos oferece um vislumbre da esperança de uma vida renovada em Deus. Esses relatos ancestrais não são apenas eventos distantes, mas narrativas que ecoam através das eras, chamando-nos a considerar nossas próprias jornadas espirituais e escolhas morais. Que cada geração, ao olhar para trás nessas histórias antigas, encontre nelas não apenas lições de advertência, mas também inspiração para viver com integridade e fé. Pois em cada vida, em cada decisão, somos confrontados com a escolha entre seguir nosso próprio caminho ou voltar-nos para o Deus que nos criou e nos chama para um relacionamento restaurado. Que a história de Adão, Eva, Caim, Abel e Sete nos lembre da urgência e da beleza de buscar a presença de Deus em todos os aspectos de nossa jornada terrena. A maldade cresceu de maneira exponencial na terra, e os corações dos homens se afastaram cada vez mais do propósito divino. A corrupção, a violência e a injustiça inundaram a humanidade, obscurecendo a imagem de Deus nos seres criados à sua semelhança. Diante dessa escalada de pecado, Deus, em sua justiça e misericórdia, decidiu trazer o dilúvio para purificar a terra e oferecer uma nova chance à humanidade. No meio dessa escuridão moral, destacou-se um homem chamado Noé. Ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Em um tempo em que a maioria havia se desviado do caminho da verdade e da retidão, Noé permaneceu firme em sua devoção ao Criador. Foi a ele que Deus confiou a missão de construir uma arca, uma embarcação colossal que seria não apenas um refúgio para sua família, mas também para representantes de todas as formas de vida terrestre. Enquanto Noé e sua família trabalhavam incansavelmente na construção da arca, a mensagem de advertência ressoava através das gerações. Era um chamado para o arrependimento, uma oportunidade para que as pessoas abandonassem seus caminhos perversos e voltassem ao Senhor. No entanto, a maioria não deu ouvidos. O dilúvio veio como um juízo inevitável sobre a terra, cumprindo-se a palavra de Deus. Noé e sua família entraram na arca, levando consigo animais de todas as espécies, conforme Deus havia instruído. E então as águas do dilúvio cobriram a terra por 40 dias e 40 noites. Toda a carne que havia sobre a face da terra pereceu, exceto os que estavam protegidos pela arca. Foi um momento de destruição e renovação, um ponto de virada na história da humanidade. Após o dilúvio, quando as águas se acalmaram e a terra emergiu do caos, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes. Ele prometeu nunca mais destruir toda a vida por meio de um dilúvio e colocou o arco-íris nos céus como sinal dessa promessa eterna. Noé e sua família, como novos patriarcas da humanidade restaurada, enfrentaram o desafio de repovoar a terra e reconstruir suas vidas sob a bênção de Deus. Dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, surgiram as linhagens que dariam origem às diversas nações e culturas que conhecemos hoje. Sem, ancestral dos povos semitas, teve um papel fundamental na preservação e na transmissão das tradições religiosas que moldaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Cã, cujos descendentes se espalharam pela África e Ásia, contribuiu para a rica diversidade cultural desses continentes. Jafé, cujos descendentes se estabeleceram na Europa, trouxe consigo os fundamentos de muitas línguas e culturas europeias. A história de Noé e o dilúvio não é apenas um relato de catástrofe e sobrevivência, mas uma narrativa que nos lembra a fragilidade da vida humana e da soberania de Deus sobre toda a criação. É um lembrete da importância da retidão em tempos de corrupção e da promessa de que Deus sempre provê um caminho de salvação para aqueles que o buscam de todo o coração. Que as lições de Noé e a arca ressoem em nossos corações,
nos convidando a confiar na fidelidade de Deus e a viver em obediência aos seus mandamentos, hoje e para sempre. Abraão, inicialmente chamado Abrão, foi um homem cuja vida se entrelaçou com a promessa e a providência divina de maneira extraordinária. Deus o chamou em uma época em que a humanidade estava dispersa após o episódio da Torre de Babel, e escolheu Abraão para iniciar um novo capítulo na história da redenção humana. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma civilização próspera e avançada da Mesopotâmia. No entanto, sua vida mudou radicalmente quando Deus o chamou para deixar sua terra natal, seus parentes e sua casa, e seguir para uma terra que ele mostraria. Essa jornada de fé e obediência marcou o início de uma aliança única entre Deus e Abraão. Ao longo de sua jornada, Abraão experimentou inúmeras provações e vitórias, cada uma delas moldando sua fé e confiança no Deus que o chamara. Ele enfrentou a incerteza do desconhecido, conflitos com os habitantes locais, como os cananeus, e desafios pessoais que testaram sua fé até o limite. Em cada etapa, porém, Deus renovava suas promessas a Abraão, garantindo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia na praia. Um dos momentos mais marcantes na vida de Abraão foi o nascimento de seu filho Isaque, que veio como cumprimento da promessa divina. Abraão e sua esposa Sara, já avançados em idade e inicialmente sem filhos, testemunharam o milagre da fertilidade quando Sara concebeu e deu à luz a Isaque. Esse evento não apenas trouxe alegria e renovação à vida de Abraão e Sara, mas confirmou a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas. Isaque, o filho da promessa, não foi apenas um herdeiro físico, mas um elo crucial na linhagem que Deus tinha designado para ser um povo especial, separado para ele. A partir de Isaque, surgiram as 12 tribos de Israel, através de seu filho Jacó. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel após um encontro divino e transformador, tornou-se o pai das 12 tribos que formariam a nação de Israel. A história de Abraão não é apenas um relato ancestral, mas um exemplo vivo de fé e obediência que ressoa através dos séculos. Sua disposição para seguir a Deus mesmo em meio a circunstâncias adversas é um testemunho inspirador de como a fé pode mover montanhas e abrir caminhos onde não há aparente solução. Sua jornada nos lembra que o caminho da promessa muitas vezes atravessa desertos áridos e montanhas íngremes, mas é na confiança em Deus que encontramos força e sustento para continuar avançando. A promessa feita a Abraão não foi apenas para ele e sua descendência imediata, mas para todas as gerações vindouras que escolheriam seguir os caminhos do Senhor. É uma promessa de bênção e de um futuro cheio de esperança, uma promessa que atravessa fronteiras e culturas para abraçar todos os que são chamados pelo nome de Deus. Que a história de Abraão nos inspire a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando os tempos são difíceis e as respostas não são claras. Que aprendamos com sua vida a importância de ouvir e obedecer à voz de Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Assim como Abraão, que deixou um legado de fé que ecoa através das eras, possamos nós também deixar nossas vidas serem testemunhas do poder transformador do amor de Deus em nossos corações e em todo o mundo. Após a formação das 12 tribos de Israel a partir dos filhos de Jacó, o destino do povo tomou um rumo surpreendente quando uma fome severa assolou a terra de Canaã. Diante dessa crise, José, um dos filhos de Jacó, que havia sido vendido como escravo e eventualmente se tornou governador do Egito, desempenhou um papel crucial ao providenciar comida e refúgio para sua família. Assim, os descendentes de Jacó foram para o Egito em busca de sustento e proteção. Inicialmente acolhidos com bondade e gratidão, os israelitas prosperaram e cresceram em número no Egito. No entanto, à medida que o tempo passava, uma nova dinastia assumiu o poder no Egito, e a memória da contribuição dos israelitas foi substituída pelo medo e pela desconfiança. Como resultado, os israelitas foram escravizados e submetidos a um duro regime de trabalho forçado. Durante 4 séculos, os israelitas suportaram o jugo da escravidão, suas vidas marcadas pelo sofrimento e pela opressão. Apesar das adversidades, eles mantiveram viva a esperança de um dia serem libertados e retornarem à terra que Deus havia prometido a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Nesse cenário sombrio,
Deus escolheu Moisés para ser o instrumento de libertação de seu povo. Moisés, criado como príncipe egípcio, mas ciente de suas raízes hebraicas, foi chamado por Deus através de uma experiência extraordinária na sarça ardente. Com seu cajado e a autoridade divina, Moisés enfrentou o faraó com a mensagem de libertação, exigindo que ele deixasse os filhos de Israel partirem para adorar o Deus de seus pais no deserto. O êxodo do Egito foi um evento monumental na história do povo de Deus. Através de uma série de pragas miraculosas, Deus demonstrou seu poder sobre os deuses do Egito e forçou o faraó a libertar os israelitas. Com um coração cheio de esperança e expectativa, os israelitas partiram em direção à liberdade, guiados pela mão poderosa de Deus. No entanto, a jornada rumo à Terra Prometida não foi sem desafios. O povo enfrentou dificuldades no deserto, incluindo a fome e a sede, que testaram sua fé e paciência. Em vários momentos, suas murmurações e incredulidade colocaram à prova a paciência de Deus. Apesar disso, ele continuou a prover milagrosamente para o povo, demonstrando sua fidelidade e cuidado constante. Durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto até que a geração que havia saído do Egito, marcada pela incredulidade, gradualmente morreu. Foi sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, que os israelitas finalmente entraram na Terra Prometida. A travessia do Rio Jordão foi um momento de renovação da aliança de Deus com seu povo, uma confirmação de que ele havia cumprido suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O êxodo e a jornada pelo deserto são mais do que uma narrativa histórica. Eles são um testemunho poderoso da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e em guiar seu povo através dos tempos de dificuldade. Eles nos lembram que Deus ouve o clamor de seu povo e age em seu favor, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Nosso próprio caminhar pela vida pode ser comparado à jornada dos israelitas, cheio de altos e baixos, mas sempre sustentado pela presença constante e amorosa de Deus. Que a história do Êxodo nos inspire a confiar na provisão e orientação de Deus em nossas próprias vidas. Que aprendamos com as lições de fé e obediência dos israelitas, e que possamos caminhar com confiança em direção à terra que Deus prometeu para cada um de nós, guiados pela sua mão poderosa e amorosa. Durante o período dos juízes, Israel viveu uma era de altos e baixos espirituais e políticos. Após a conquista da Terra Prometida sob a liderança de Josué, as 12 tribos de Israel entraram em um ciclo contínuo de apostasia, opressão, arrependimento e libertação. Os juízes, líderes levantados por Deus em resposta às necessidades do povo, desafiaram constantemente Israel a retornar ao caminho da fidelidade e da obediência a Deus. Cada juiz, como Gideão, Débora, Sansão e outros, enfrentou desafios únicos e demonstrou a intervenção divina em momentos cruciais. Suas histórias são marcadas por vitórias milagrosas e falhas humanas, refletindo a complexidade da jornada espiritual e política de Israel. Apesar das intervenções divinas e dos momentos de restauração espiritual, o ciclo de apostasia persistiu, destacando a luta constante do povo para manter sua fé e compromisso com Deus. A transição para a monarquia foi um ponto de virada significativo na história de Israel. Impulsionados pela instabilidade e pela busca por uma liderança centralizada, o povo clamou por um rei para governá-los como as outras nações ao seu redor. Deus, embora apreensivo com essa decisão, concedeu-lhes um rei, e Saul foi o escolhido para ser o primeiro monarca de Israel. Saul, inicialmente ungido com promessas de grandeza, enfrentou desafios internos e externos que revelaram suas limitações como líder. Sua desobediência às instruções divinas resultou na perda de favor de Deus e na transferência da unção real para um novo escolhido, Davi, um jovem pastor de Belém. Davi emergiu como um dos personagens mais emblemáticos da história bíblica, um homem após o coração de Deus, cuja vida foi marcada pela coragem, fé e devoção inabalável ao Senhor. Sob o reinado de Davi, Israel experimentou uma era de prosperidade e expansão territorial. Ele consolidou o reino, derrotou inimigos poderosos e trouxe estabilidade política e espiritual ao povo de Deus. Davi não era apenas um guerreiro valente, mas também um poeta inspirado,
cujos salmos continuam a ressoar como expressões profundas de adoração e devoção a Deus. Apesar de seus muitos sucessos, Davi também enfrentou provações pessoais e crises familiares, evidenciando a complexidade de sua jornada espiritual e humana. No entanto, seu reinado estabeleceu uma fundação sólida para seu filho Salomão, que sucedeu ao trono após sua morte. Salomão, conhecido por sua sabedoria e discernimento, governou durante um período de ouro em Israel. Ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, um símbolo tangível da presença de Deus no meio do seu povo. A sabedoria de Salomão atraiu visitantes e embaixadores de todas as partes do mundo, aumentando a influência e a prosperidade de Israel. No entanto, o reinado de Salomão também marcou o início de um declínio gradual. As políticas econômicas e sociais de Salomão levaram ao aumento da desigualdade e da insatisfação entre as tribos do norte e do sul. Após sua morte, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino de Israel ao norte, com capital em Samaria, e o reino de Judá ao sul, com capital em Jerusalém. A divisão do reino marcou o início de uma era de conflitos internos e externos para o povo de Deus. Ambos os reinos enfrentaram ameaças constantes de invasões estrangeiras e desafios internos à sua identidade espiritual. A história dos juízes e dos primeiros reis de Israel é uma narrativa rica em lições sobre fé, liderança, obediência e as consequências da apostasia. Mais do que simples registros históricos, essas histórias bíblicas são um espelho para nossa própria jornada espiritual e coletiva. Elas nos desafiam a buscar a face de Deus em todos os momentos, a aprender com os erros do passado e a perseverar na fé, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. Que as experiências de Israel nos inspirem a buscar a vontade de Deus em nossas vidas e a confiar em sua promessa de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Após a divisão do reino de Israel sob os reinados de Jeroboão ao norte e Roboão ao sul, as tribos de Israel seguiram caminhos divergentes, marcados por períodos de prosperidade e apostasia. O reino do norte, conhecido como Israel, manteve sua capital em Samaria. Ao longo de sua história, testemunhou um ciclo de reinados caracterizados por idolatria e desobediência a Deus. Por outro lado, o Reino do Sul, conhecido como Judá, com sua capital em Jerusalém, também enfrentou desafios espirituais, mas teve períodos de renovação e reforma religiosa sob reis piedosos. Durante esses períodos turbulentos, Deus levantou profetas corajosos para confrontar os pecados do povo e chamá-los ao arrependimento. Um dos profetas mais conhecidos foi Elias, cuja vida e ministério foram marcados por confrontos diretos com os reis e sacerdotes de Israel, devido à idolatria generalizada e à injustiça social. Elias não apenas profetizou juízos divinos sobre a nação, mas também demonstrou o poder de Deus através de milagres, como a multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva de Sarepta e a ressurreição do filho dela. Isaías, por sua vez, profetizou durante um período crucial na história de Judá. Seu ministério abrangeu os reinados de vários reis, e suas palavras refletiram tanto advertências severas quanto promessas de restauração e esperança futura. Isaías viu a glória de Deus no templo e respondeu ao chamado de Deus para ser um profeta para Israel. Através de Isaías, o povo de Deus ouviu palavras de advertência e conselho. Profeta também warned about the future of being influent. Após 70 anos de exílio na Babilônia, um período marcado por dor, saudade e luta para manter viva a fé, o povo de Israel testemunhou um milagre de restauração quando o Edito de Ciro permitiu seu retorno à terra prometida. Este momento não foi apenas o cumprimento de uma promessa divina, mas também uma prova viva do amor inabalável de Deus por seu povo. Liderados por Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus iniciaram uma jornada de retorno e reconstrução que transcendia a mera restauração física. O retorno a Jerusalém não era apenas uma questão de reconstruir muros e reconstruir o templo, mas também de restaurar sua identidade espiritual e renovar seu compromisso com Deus. Zorobabel, descendente da linhagem real de Davi, liderou o esforço para reconstruir o templo, um símbolo tangível da presença e adoração de Deus no meio de seu povo. A tarefa não foi fácil, enfrentando oposição e desafios logísticos,
mas a fé perseverante do povo prevaleceu. A reconstrução do templo foi um ato de adoração e renovação espiritual, marcando um novo começo para Israel. Esdras, um escriba e sacerdote dedicado, desempenhou um papel fundamental na restauração da lei e da instrução espiritual entre o povo. Ele trouxe de volta os rolos da lei de Moisés e instruiu o povo nos caminhos de Deus. Sua ênfase na obediência à palavra de Deus e na separação dos padrões corruptos das nações ao redor foi essencial para a renovação espiritual de Israel. Neemias, um homem de profunda devoção e liderança, dirigiu o esforço para reconstruir os muros de Jerusalém. Enfrentando oposição externa e interna, ele liderou o povo com determinação e estratégia, restaurando a segurança e a coesão da cidade. Seu exemplo de liderança inspiradora e confiança em Deus motivou o povo a superar obstáculos aparentemente insuperáveis. No entanto, mesmo com esses esforços heróicos de reconstrução física e espiritual, a história de Israel continuou a ser marcada por desafios. A corrupção espiritual persistiu entre o povo, refletida em práticas injustas, idolatria e infidelidade a Deus. Em resposta a essas condições espirituais deterioradas, Deus enviou Malaquias como o último profeta do Antigo Testamento, cujas palavras de repreensão e chamado ao arrependimento ecoaram nas mentes e corações do povo. Malaquias profetizou contra a infidelidade do povo de Israel, confrontando a corrupção dos sacerdotes, a falta de generosidade e a negligência das práticas religiosas. Suas palavras ecoaram a promessa de restauração e renovação, mas também a advertência de juízo para aqueles que continuassem no caminho da rebelião contra Deus. O período do retorno do exílio babilônico foi um momento de significado profundo para Israel. Foi um tempo de recomeço, onde Deus renovou sua aliança com seu povo e os chamou a um compromisso renovado com ele. A história de Zorobabel, Esdras, Neemias e Malaquias não é apenas um relato histórico, mas uma lição atemporal sobre a fidelidade de Deus, a perseverança da fé e a necessidade contínua de arrependimento e renovação espiritual. À medida que refletimos sobre esses eventos, somos desafiados a considerar nossa própria jornada espiritual. Assim como Israel experimentou altos e baixos, nós também enfrentamos desafios em nossa fé. No entanto, a promessa de Deus de restauração e perdão continua válida para todos os que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Que a história do retorno do exílio nos inspire a buscar sinceramente a presença de Deus em nossas vidas, a viver em obediência à Sua palavra e a confiar em Sua graça abundante para nos guiar em todos os momentos. Durante os 4 séculos conhecidos como o período intertestamentário, um silêncio profundo envolveu o povo de Israel. Após os eventos de restauração e reconstrução no pós-exílio, registrados nos livros proféticos e históricos da Bíblia hebraica, o cenário histórico mudou dramaticamente. Israel, uma vez mais reunido em sua terra ancestral, enfrentou uma série de desafios políticos, culturais e espirituais que moldaram profundamente sua identidade e expectativas messiânicas. O período começou com a ascensão do Império Grego sob o comando de Alexandre o Grande. Com suas campanhas militares audaciosas, Alexandre espalhou sua influência por vastas extensões de terra, desde a Grécia até o Egito e a Índia. A cultura grega, com sua língua, filosofia e práticas religiosas, infiltrou-se nas terras conquistadas, incluindo Israel. A influência helenística trouxe consigo uma mistura de desafios e oportunidades para o povo judeu, desafiando sua identidade religiosa e cultural enquanto abria portas para o intercâmbio intelectual e comercial. Após a morte prematura de Alexandre, seu vasto império foi dividido entre seus generais, resultando no surgimento de dinastias helenísticas na região do Mediterrâneo Oriental. A dinastia dos Ptolomeus governou o Egito, enquanto a dinastia dos Seleucidas controlava a Síria e a Mesopotâmia, incluindo a Judéia. Durante o domínio seleucida, o povo judeu experimentou períodos de tolerância religiosa, mas também enfrentou políticas de assimilação forçada e restrições à prática de sua fé. Um dos episódios mais emblemáticos desse período foi a profanação do Templo de Jerusalém por Antíoco IV Epifânio, que tentou helenizar à força a cultura e a religião judaica. Isso desencadeou uma revolta liderada pelos Macabeus, uma família sacerdotal judaica,
que eventualmente restaurou a independência de Judá e purificou o templo, um evento celebrado até hoje na festa de Hanukkah. Essa resistência judaica não apenas preservou a identidade religiosa, mas também fortaleceu a esperança messiânica entre o povo, alimentando a expectativa de um libertador divinamente enviado. À medida que os séculos avançavam, o domínio romano emergiu como uma potência imperial dominante na região. Os romanos absorveram as conquistas de Alexandre e dos Seleucidas, incorporando Israel em seu vasto império. Sob o jugo romano, os judeus mantiveram uma forma limitada de autonomia sob a supervisão de reis clientes, como Herodes, o Grande, que reconstruiu o Templo de Jerusalém em uma escala magnífica. No entanto, a presença romana também trouxe tributação pesada, interferência administrativa e uma presença militar opressiva que alimentou o descontentamento e o desejo por libertação. Durante esses 4 séculos, a ausência de profecia registrada na Bíblia refletiu um período de espera ansiosa e reflexiva para o povo de Israel. As escrituras hebraicas, com seus ensinamentos e promessas, serviram como âncora espiritual em meio às turbulentas mudanças políticas e culturais. A expectativa messiânica cresceu em intensidade, alimentada pelas profecias do Antigo Testamento que apontavam para um Salvador prometido, um descendente de Davi que restauraria não apenas o reino de Israel, mas traria redenção espiritual para todas as nações. Assim, o período intertestamentário não foi apenas uma era de silêncio profético, mas também um tempo de preparação e expectativa. Cada evento histórico, desde as conquistas de Alexandre até o domínio romano, preparou o cenário para a vinda do Messias, cuja chegada anunciaria o cumprimento das antigas promessas e inauguraria uma nova era de salvação e reconciliação divina. Essa era de silêncio terminaria com o surgimento de João Batista e, em seguida, com Jesus de Nazaré, cuja vida, ministério e sacrifício se tornariam o clímax redentor da história humana, trazendo luz e esperança para um mundo mergulhado na escuridão e na expectativa. Na plenitude dos tempos, um evento extraordinário aconteceu em Belém, uma pequena cidade da Judéia. Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, nasceu em circunstâncias humildes, cumprindo as profecias antigas que haviam ecoado ao longo dos séculos. Seu nascimento não foi apenas o início de uma vida terrena, mas o cumprimento de promessas divinas que haviam sustentado a esperança de Israel, eventualmente, de toda a humanidade. Criado em Nazaré, uma cidade simples e modesta, Jesus cresceu em sabedoria e estatura, sendo conhecido como o filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, ele emergiu do anonimato para iniciar um ministério que mudaria o curso da história e ofereceria uma nova visão de vida, fé e redenção para todos os que o ouvissem. O ministério de Jesus foi marcado por ensinamentos profundos e revolucionários que desafiaram as normas religiosas e sociais de seu tempo. Ele ensinou sobre o amor incondicional de Deus, a necessidade de arrependimento e perdão, e a vinda do reino dos céus à terra. Suas parábolas tocantes e suas palavras de sabedoria ressoaram nos corações daqueles que buscavam verdade e significado em meio à tumultuada realidade do primeiro século. Mas não foi apenas através de suas palavras que Jesus impactou o mundo. Ele demonstrou seu poder e autoridade realizando milagres que desafiavam as leis naturais, curou os doentes, restaurou a visão aos cegos, fez os coxos andarem e até mesmo trouxe os mortos de volta à vida. Cada milagre não era apenas um ato de compaixão, mas um sinal do reino de Deus presente e atuante entre os homens. Jesus escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo de perto, testemunhando seus milagres, ouvindo suas palavras e aprendendo diretamente dele. Estes apóstolos, homens comuns de diversas origens e ocupações, tornaram-se testemunhas oculares da vida e dos ensinamentos de Jesus, preparados para continuar seu ministério após sua partida. No entanto, o ponto culminante do ministério de Jesus não foi sua doutrina ou seus milagres, mas sim sua morte sacrificial na cruz do Calvário. Neste ato supremo de amor e redenção, ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade, oferecendo uma reconciliação completa com Deus. A crucificação de Jesus não foi um evento aleatório da história, mas o plano divinamente ordenado para libertar a humanidade do poder do pecado e da morte.
3 dias depois, no entanto, a história tomou um rumo inesperado e glorioso. Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e demonstrando sua divindade de maneira inconfundível. Sua ressurreição não apenas confirmou sua missão como o Messias prometido, mas também garantiu a esperança da vida eterna para todos os que creem nele. A história de Jesus Cristo é mais do que um relato de eventos históricos. É uma narrativa de amor e redenção que ressoa profundamente em cada coração humano. Seu sacrifício na cruz revela o amor insondável de Deus pela humanidade caída, enquanto sua ressurreição proclama a vitória final sobre o pecado e a morte. Através de Jesus, temos o exemplo perfeito de humildade, compaixão e serviço, e a promessa certa de um relacionamento restaurado com Deus. À medida que refletimos sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, somos confrontados com a decisão mais importante que podemos fazer: aceitar sua oferta de salvação e seguir seus passos. Ele não apenas nos convida a crer nele, mas a viver uma vida transformada pelo seu amor e graça. Que a história de Jesus inspire esperança, renove nossa fé e nos motive a viver para a glória de Deus, seguindo o exemplo do Filho de Deus que veio para nos salvar. Após a ascensão de Jesus ao céu, o cenário da história humana foi transformado para sempre. Os discípulos, cheios de temor e expectativa, reuniram-se em Jerusalém como o Mestre lhes havia instruído. Ali, no dia de Pentecostes, um evento celestial marcou o nascimento da igreja primitiva. O Espírito Santo desceu poderosamente sobre eles, enchendo-os com coragem, sabedoria e uma unidade divina que transcenderia todas as barreiras culturais e linguísticas. Movidos pelo poder do Espírito, os discípulos começaram a pregar o Evangelho com fervor e ousadia. Pedro, que uma vez havia negado Jesus, agora proclamava com convicção a mensagem da salvação através de Cristo ressurreto. O impacto foi imediato e profundo, pois milhares de pessoas se converteram, testemunhando milagres e sinais que confirmavam a autenticidade da nova fé. No entanto, a expansão da igreja não foi um caminho tranquilo. Logo, os seguidores de Cristo enfrentaram perseguições ferozes e sistemáticas. Líderes como Saulo de Tarso, zeloso defensor da lei judaica, tornou-se um dos mais ferrenhos perseguidores dos cristãos. Mas Deus tinha outros planos para Saulo, que mais tarde seria conhecido como Paulo, o apóstolo dos gentios. A conversão de Paulo foi um evento marcante na história do cristianismo. Enquanto viajava para Damasco, uma luz celestial o envolveu e uma voz poderosa o chamou pelo nome. Cego e atordoado, Paulo foi conduzido a uma transformação espiritual profunda. Ele passou a dedicar sua vida a espalhar o Evangelho, viajando incansavelmente por vastas regiões do Império Romano. Paulo não apenas pregou o Evangelho, mas também estabeleceu igrejas e escreveu epístolas que se tornariam parte fundamental do Novo Testamento. Suas cartas, cheias de ensinamentos profundos sobre a graça de Deus, a justificação pela fé e a vida em Cristo, continuam a ser uma fonte de inspiração e instrução para milhões de cristãos ao longo dos séculos. A jornada missionária de Paulo foi caracterizada por desafios inimagináveis. Ele enfrentou oposição de autoridades religiosas, resistência cultural e perigos físicos em sua busca por espalhar o nome de Jesus. No entanto, sua perseverança e fé inabalável o levaram a testemunhar incontáveis conversões e transformações de vidas por onde passava. Enquanto Paulo viajava de cidade em cidade, ele não apenas plantava igrejas, mas também estabelecia um modelo de liderança pastoral e cuidado espiritual que moldaria a estrutura e a missão da igreja primitiva. Seu exemplo de sacrifício pessoal e compromisso com a verdade do Evangelho inspirou gerações de cristãos a viverem com coragem e convicção em face da adversidade. Além de Paulo, outros discípulos e seguidores de Jesus também desempenharam papéis fundamentais na expansão da igreja. Homens como Pedro, João e Tiago, juntamente com mulheres corajosas como Maria Madalena e Priscila, contribuíram para o crescimento e a consolidação das comunidades cristãs em todo o mundo conhecido. O impacto da igreja primitiva foi profundo e duradouro. Ela desafiou as estruturas sociais e religiosas da época, oferecendo uma nova visão de esperança e redenção através de Jesus Cristo. Os cristãos primitivos, mesmo diante de perseguições implacáveis, demonstraram uma fé resiliente e uma dedicação incansável ao Evangelho, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje.
A expansão da igreja primitiva não foi apenas uma história de conquistas geográficas ou numéricas, mas uma saga de fé, coragem e sacrifício. Cada conversão, cada nova comunidade de fé, representava uma vitória espiritual sobre as trevas e uma demonstração do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. À medida que refletimos sobre a história da igreja primitiva, somos desafiados a examinar nossa própria fé e compromisso com o chamado de Cristo. Assim como os primeiros cristãos, somos chamados a proclamar o Evangelho com ousadia e amor, a viver vidas que glorifiquem a Deus e a servir uns aos outros em humildade e unidade. Que o exemplo dos primeiros discípulos e apóstolos inspire cada um de nós a viver uma vida de fé vibrante e missão transformadora, para a glória de Deus e o bem do mundo que Ele tanto amou. O Novo Testamento da Bíblia é uma coleção de textos sagrados que não apenas registram, mas também transmitem a essência da fé cristã. Composto por diversos gêneros literários, este conjunto de escritos abrange desde relatos detalhados da vida e ministério de Jesus Cristo até visões apocalípticas do futuro escatológico. Os Evangelhos são os primeiros 4 livros do Novo Testamento e são centralizados na vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem perspectivas únicas sobre a pessoa de Jesus, cada um com o objetivo de transmitir a mensagem salvífica de maneira adaptada ao seu público original. Juntos, esses evangelhos não apenas documentam eventos históricos cruciais, mas também revelam a natureza divina de Cristo e seu papel como o Messias prometido. Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, continua a narrativa após a ascensão de Jesus. Este livro descreve o início da igreja cristã e o trabalho dos apóstolos, especialmente de Pedro e Paulo, na propagação do Evangelho por todo o mundo conhecido na época. É um testemunho da expansão rápida e dinâmica do cristianismo, apesar das perseguições e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. As cartas apostólicas, escritas por líderes como Paulo, Pedro, João e Tiago, formam uma parte significativa do Novo Testamento. Estas epístolas foram direcionadas a igrejas e indivíduos específicos, abordando questões teológicas, éticas e práticas do cristianismo nas comunidades do primeiro século. Elas oferecem instruções pastorais, conselhos espirituais e exortações para viver uma vida piedosa e centrada em Cristo. O Apocalipse, escrito por João, conclui o cânon do Novo Testamento com uma visão profética e simbólica do futuro final da história humana. Este livro fascinante e complexo revela a vitória final de Cristo sobre o mal, a restauração completa da criação, o estabelecimento do reino de Deus em toda a sua plenitude. Ao mesmo tempo, o Apocalipse adverte sobre os desafios e tribulações que os seguidores de Cristo podem enfrentar até a consumação dos tempos. Juntos, os livros do Novo Testamento não apenas relatam eventos históricos e doutrinas teológicas, mas transmitem uma mensagem de salvação e esperança eterna para todos os que creem em Jesus Cristo. Eles são um testemunho da graça redentora de Deus, da promessa de vida eterna através da fé em Cristo e do chamado para viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Para os seguidores de Cristo, o Novo Testamento não é apenas um registro histórico, mas uma fonte de orientação espiritual, sabedoria divina e encorajamento para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Ele continua a ser uma luz para os que buscam a verdade, oferecendo um caminho para uma relação pessoal com Deus e uma promessa de um futuro glorioso junto a Ele na eternidade. A Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, ecoa um convite divino à humanidade, o chamado para se arrepender, aceitar Jesus Cristo como Salvador e experimentar a transformação espiritual que só Ele pode oferecer. Este convite não é apenas uma oferta de redenção, mas uma promessa de restauração, paz e plenitude de vida em Cristo. Desde os primórdios, Deus tem buscado um relacionamento íntimo com seu povo. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, dotando-os de livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. No entanto, o pecado entrou no mundo através da desobediência humana, separando a humanidade de seu Criador e lançando uma sombra sobre a perfeição original da criação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Ao longo da história bíblica,
vemos repetidamente o Senhor chamando seu povo ao arrependimento e à restauração. Ele enviou profetas para advertir sobre as consequências do pecado e para proclamar sua vontade de perdão e reconciliação. Cada página da Escritura ressoa com a promessa de um Salvador que viria para restaurar o que foi perdido, para trazer esperança aos desesperados e para oferecer vida abundante aos que o buscam de todo o coração. Esse Salvador prometido é Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para cumprir o plano divino de redenção. Nascido em Belém, ele cresceu em Nazaré, viveu uma vida sem pecado e ministrou amorosamente aos necessitados. Seus ensinamentos trouxeram luz à escuridão, revelando o caminho da verdade, da justiça e do amor de Deus. Em sua morte na cruz, Jesus carregou sobre si os pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus a todos os que creem. A ressurreição de Jesus é a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. Ele conquistou a sepultura, triunfando sobre as forças do mal e inaugurando uma nova era de esperança e renovação espiritual para todos os que o seguem. O chamado de Jesus continua ressoando através dos séculos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Este convite não é apenas para uma vida religiosa, mas para um relacionamento pessoal e transformador com o próprio Deus. Aceitar Jesus como Salvador não é apenas um ato de fé, mas uma decisão que muda a trajetória da vida. Ele não apenas perdoa nossos pecados, mas nos dá um novo propósito e uma nova identidade em Cristo. Ele nos convida a deixar para trás o peso do pecado e a abraçar a liberdade e a paz que só Ele pode oferecer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Novo Testamento da Bíblia é uma coleção de textos sagrados que não apenas registram, mas também transmitem a essência da fé cristã. Composto por diversos gêneros literários, este conjunto de escritos abrange desde relatos detalhados da vida e ministério de Jesus Cristo até visões apocalípticas do futuro escatológico. Os Evangelhos são os primeiros 4 livros do Novo Testamento e são centralizados na vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem perspectivas únicas sobre a pessoa de Jesus, cada um com o objetivo de transmitir a mensagem salvífica de maneira adaptada ao seu público original. Juntos, esses evangelhos não apenas documentam eventos históricos cruciais, mas também revelam a natureza divina de Cristo e seu papel como Messias prometido. Os Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, continua a narrativa após a ascensão de Jesus. Este livro descreve o início da igreja cristã e o trabalho dos apóstolos, especialmente de Pedro e Paulo, na propagação do evangelho por todo o mundo conhecido na época. É um testemunho da expansão rápida e dinâmica do cristianismo, apesar das perseguições e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. As cartas apostólicas, escritas por líderes como Paulo, Pedro, João e Tiago, formam uma parte significativa do Novo Testamento. Estas epístolas foram direcionadas a igrejas e indivíduos específicos, abordando questões teológicas, éticas e práticas do cristianismo nas comunidades do primeiro século. Elas oferecem instruções pastorais, conselhos espirituais e exortações para viver uma vida piedosa e centrada em Cristo. O Apocalipse, escrito por João, conclui o cânon do Novo Testamento com uma visão profética e simbólica do futuro final da história humana. Este livro fascinante e complexo revela a vitória final de Cristo sobre o mal, a restauração completa da criação e o estabelecimento do reino de Deus em toda a sua plenitude. Ao mesmo tempo, o Apocalipse adverte sobre os desafios e tribulações que os seguidores de Cristo podem enfrentar até a consumação dos tempos. Juntos, os livros do Novo Testamento não apenas relatam eventos históricos e doutrinas teológicas, mas transmitem uma mensagem de salvação e esperança eterna para todos os que creem em Jesus Cristo. Eles são um testemunho da graça redentora de Deus, da promessa de vida eterna através da fé em Cristo e do chamado para viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Para os seguidores de Cristo, o Novo Testamento não é apenas um registro histórico,
mas uma fonte de orientação espiritual, sabedoria divina e encorajamento para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. Ele continua a ser uma luz para os que buscam a verdade, oferecendo um caminho para uma relação pessoal com Deus e uma promessa de um futuro glorioso junto a Ele na eternidade. A Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, ecoa um convite divino à humanidade, o chamado para se arrepender, aceitar Jesus Cristo como Salvador e experimentar a transformação espiritual que só Ele pode oferecer. Este convite não é apenas uma oferta de redenção, mas uma promessa de restauração, paz e plenitude de vida em Cristo. Desde os primórdios, Deus tem buscado um relacionamento íntimo com seu povo. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem, dotando-os de livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal. No entanto, o pecado entrou no mundo através da desobediência humana, separando a humanidade de seu Criador e lançando uma sombra sobre a perfeição original da criação. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, não abandonou a humanidade à sua própria sorte. Ao longo da história bíblica, vemos repetidamente o Senhor chamando seu povo ao arrependimento e à restauração. Ele enviou profetas para advertir sobre as consequências do pecado e para proclamar sua vontade de perdão e reconciliação. Cada página da Escritura ressoa com a promessa de um Salvador que viria para restaurar o que foi perdido, para trazer esperança aos desesperados e para oferecer vida abundante aos que o buscam de todo o coração. Esse Salvador prometido é Jesus Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para cumprir o plano divino de redenção. Nascido em Belém, ele cresceu em Nazaré, viveu uma vida sem pecado e ministrou amorosamente aos necessitados. Seus ensinamentos trouxeram luz à escuridão, revelando o caminho da verdade, da justiça e do amor de Deus. Em sua morte na cruz, Jesus carregou sobre si os pecados da humanidade, oferecendo perdão e reconciliação com Deus a todos os que creem. A ressurreição de Jesus é a garantia da vitória sobre o pecado e a morte. Ele conquistou a sepultura, triunfando sobre as forças do mal e inaugurando uma nova era de esperança e renovação espiritual para todos os que o seguem. O chamado de Jesus continua ressoando através dos séculos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Este convite não é apenas para uma vida religiosa, mas para um relacionamento pessoal e transformador com o próprio Deus. Aceitar Jesus como Salvador não é apenas um ato de fé, mas uma decisão que muda a trajetória da vida. Ele não apenas perdoa nossos pecados, mas nos dá um novo propósito e uma nova identidade em Cristo. Ele nos convida a deixar para trás o peso do pecado e a abraçar a liberdade e a paz que só Ele pode oferecer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.